Olá, turminha! Como vocês estão? Passaram bem o final de semana? Vamos começar então a nossa aula de hoje. Iremos iniciar em língua portuguesa. Na aula de hoje, nós iremos relembrar algumas características do gênero textual sinopse. E também iremos fazer o preenchimento de uma ficha, tá bom? Então vamos acompanhar a aula e as orientações da professora neste vídeo para não ter nenhuma dúvida na realização da atividade, tá bom? Definição de sinopse. É um gênero textual expositivo, cujo objetivo é apresentar uma breve descrição do objeto a que se refere, livro, filme, peça teatral, entre outros. É um breve resumo, porém, o objetivo desse resumo é despertar o interesse do público, sem desvendar o final da trama. Lembra que a professora falou lá na nossa outra aula que a sinopse ela conta um pouco da história, mas ela não conta o final da história? A sinopse geralmente é escrita pelo próprio autor ou responsável pela obra. Apresenta dados técnicos e resume a obra de forma enigmática, ou seja, não revela tudo, pois sua função é aguçar a curiosidade do leitor a ler ou assistir. Qual a funcionalidade da sinopse? Ela serve para que o público possa se informar a respeito de uma obra, evento, peça ou filme e, assim, decida se lhe interessa ou não. Então, é por meio da sinopse que eu irei conhecer um pouco da história e saber se aquela história é interessante para mim ou não. Ou seja, se eu gostaria ou não de assistir aquela peça ou aquele filme ou ler aquele livro. Agora, vocês irão abrir o LDI de vocês em língua portuguesa, na página 30. Em cima da página, vocês irão colocar a data de hoje, dia 15/6/2020. Vamos então fazer a leitura e acompanhe com a professora, tá bom? Ficha e sinopse. Traga seu livro preferido para a escola e compartilhe com os colegas um pouquinho da história. Para isso, siga as orientações abaixo. Pessoal, aqui é o seguinte. O livro traz para a gente uma proposta de atividade. Algumas das orientações deveriam ser feitas em sala de aula, porém, devido ao afastamento social, por conta da pandemia, nós não estamos frequentando a nossa escola presencialmente. Então, nem todas as orientações que estiverem aqui nessa atividade, nós poderemos fazê-la, tá bom? Mas a professora buscou algumas formas de adaptar essa atividade para que nós possamos fazê-la aqui por meio da nossa aula online, tá? Então, vamos lá. Letra A. Combine com o professor e os colegas um dia para realizar essa apresentação. E qual será esse dia? A data da apresentação é para amanhã. Ah, professora, mas o que eu vou apresentar? Aguardem que nós já iremos chegar lá, tá bom? Então, vocês irão me entregar essa atividade amanhã no início da aula, após eu solicitar, tá? Não precisa me enviar hoje. Letra B. Produza coletivamente um bilhete aos pais e familiares, solicitando o envio do livro para a escola na data combinada. Bom, essa letra B é uma das questões, das orientações que nós não iremos seguir. Não há necessidade de produzir esse bilhete, pois nós não estaremos levando o livro para a sala de aula, tá bom? Letra C. Para organizar sua apresentação, recorte do material de apoio a ficha Meu Livro Preferido. Depois faça o registro dos dados sobre o livro e escreva uma pequena sinopse da história. O material de apoio a qual essa atividade se refere está no final do livro de vocês. Então, vocês irão procurar esta página
e observar o número da página a qual se refere essa atividade, tá bom? Tem que estar escrito aí, ó, página 30. O que vocês irão fazer? Essa folha vocês poderão destacar ela inteira. Irão recortar com a tesoura neste contorno, tá bom? Letra D. Prepare-se para a apresentação. Bom, agora vocês irão entender o que vocês irão precisar fazer. Primeiro, vocês terão que escolher um livro de uma história que vocês gostam muito e que vocês tenham em casa. Se você não tiver nenhum livro em casa, nem o da escola, da biblioteca, que alguns alunos pegaram e não conseguiram devolver, ainda está com o livro em casa. Se você não tiver nenhum livro que você possa usar para essa atividade, me chama no privado que a professora envia um arquivo em PDF, tá bom? Então, vamos lá. Vocês irão escolher um livro de uma história que vocês gostam bastante. E irão preencher aquela ficha da seguinte forma: meu livro preferido. Embaixo, devemos colocar o nome do título da história, o nome do livro. Na outra linha, o nome do autor. Em seguida, o nome do ilustrador, da editora também. Na sinopse, vocês farão o seguinte: alguns livros, no final do livro, quando você tem a capa da frente, quando você vira o livro, tem a capa de trás. Alguns livros trazem sinopse na parte de trás da capa. Caso o seu não tenha, você irá produzir essa sinopse, tá bom? E irá escrever nessas linhas. Lembrando que você não pode me contar o final. O texto que estiver aqui, ele tem que despertar na professora o interesse, fazer a professora ter vontade de ler essa história, tá bom? Então, caprichem na produção dessa sinopse. Letra E. No dia combinado, organize-se em roda com os colegas para apresentar seu livro preferido e conhecer o deles. Como será feita essa apresentação? Por meio de vídeo, tá bom? Nós não poderemos sentar em roda e os colegas apresentar os seus livros preferidos, como nós faríamos se estivéssemos em sala de aula. Mas vocês irão gravar um vídeo para a professora, contando todas aquelas informações que vocês anotaram na ficha e por que vocês gostam desse livro. Então, vocês irão contar um pouco dessa história para a Pro e ler a ficha também, tá bom? No vídeo. Não precisa ter pressa, vocês podem me entregar amanhã. Letra F. O professor chamará um de cada vez para fazer a apresentação. Bom, na letra F também não seguirá dessa forma. No início da aula de amanhã, eu irei solicitar o envio do vídeo e o envio da foto da ficha preenchida no meu número privado, tá bom? Letra G. Na hora da sua apresentação, ou seja, quando vocês estiverem gravando o vídeo, mostre o livro, diga o título da história, o nome do autor, do ilustrador e da editora que o publicou. E conte resumidamente, ou seja, vocês irão me contar um pouco da sinopse, a história, sem contar o final. Bom, agora é hora de escolher o seu livro preferido. Procurem um livro aí que vocês gostem bastante. Comece a preencher a ficha para então se prepararem para a gravação do vídeo. Vocês irão gravar o vídeo e enviar amanhã, no início da aula, junto com a foto da ficha preenchida. Isso no meu número privado. Pessoal, nós encerramos aqui a aula de língua portuguesa. A atividade da aula de hoje é a gravação do vídeo e preenchimento da ficha, ok? Por enquanto, não precisa mandar nenhuma foto e nenhum vídeo para a professora, somente amanhã no início da aula. Até o próximo vídeo.